Olá, meus alunos do primeiro ano, mais uma semana, nós com a nossa aula de língua portuguesa e literatura, dando ênfase à literatura em virtude de nós estarmos com a aula à distância. O professor acredita que seja um pouco mais fácil de vocês acompanhar o conteúdo nesse momento. Semana passada nós registramos a primeira manifestação literária no Brasil, o quientismo. Eu expliquei um pouco que o Brasil foi descoberto na Idade Moderna, em que o antropocentrismo, o homem, estava no centro de tudo. Expliquei também os motivos, né, da literatura informativa ter acontecido, né? Também expliquei sobre as crônicas de viagem, fiz uma conexão entre o gênero textual crônica e o momento histórico, porque que era usada a crônica como gênero textual, porque registra fatos do dia a dia, fatos do cotidiano e principalmente os relatos de viagens daqueles que viajavam nessa época. E nós temos como um dos principais relatos a carta de Pero Vaz de Caminha, a carta do achamento, que é a primeira manifestação literária do Brasil. Expliquei também que essa carta faz menção à flora, à fauna, ela fala de maneira pormenorizada sobre os índios, é o primeiro relato que nós temos do Brasil de 1500. Eu também falei do padre José de Anchieta, que ele desenvolveu uma das principais formas também, a literatura jesuítica, que tinha a função de catequizar os índios, no intuito de trazer mais fiéis para a Igreja Católica, né? A conquista também espiritual. Expliquei também que a coroa portuguesa, o rei português não tinha essa pretensão, pelo menos não demonstrava isso, de querer realmente aumentar o cristianismo, e sim ele queria a socialização dos índios para uma possível, não diria que uma escravização, mas uma possível precoce colonização do Brasil. E eles precisavam da mão de obra do índio, como expliquei para vocês, para começar com o primeiro ciclo econômico, que é a extração do pau-brasil aqui, né, no mundo recém-descoberto. E deu certo até certo momento. Eu também falei para vocês que o próximo conteúdo nós veríamos os principais representantes do quinhentismo, embora eu já tenha falado para vocês na aula passada. Eu trouxe aqui Pero Vaz de Caminha, que ele nasceu em 1450, e olha só que fatídica vida, em 1450 ele nasceu, 1500 ele escreve a carta de Pero Vaz de Caminha, com todas aquelas informações importantíssimas sobre o nosso país, e no mesmo ano, 15 de dezembro, ele vem a falecer. Pero Vaz de Caminha acaba morrendo em 15 de dezembro de 1500, ou seja, alguns meses depois de ter descoberto o Brasil juntamente com Cabral. Um documento de suma importância para a literatura quinhentista. É o principal documento, sempre cai em provas vestibulares, a carta de Pero Vaz de Caminha, o que ela faz menção, o que ela descreve, enfim, é o primeiro relato que nós temos histórico e também literário do Brasil, então é de suma importância a carta de Pero Vaz de Caminha. Mais adiante nós iremos estudar de maneira restrita a carta de Pero Vaz de Caminha, até fizemos uma ponte na aula que a carta de Pero Vaz de Caminha ela fez menção ao povo daqui, aos índios, que eram seres bonitos, bem feitos. Inclusive Pero Vaz de Caminha faz uma menção que a mulher mais feia daqui, ou seja, a índia mais feia que existia aqui no Brasil, era mais bonita do que a mulher mais bonita que existia na Europa, em Portugal na época. Então vejam quanto que ele enalteceu o povo aqui indígena quando ele descobriu. Claro que ele ficou atônito, apavorado dos índios não terem suas vergonhas cobertas, como ele menciona na carta de Pero Vaz de Caminha, mas também ele fala que o Brasil é um país de muitas águas, que a flora é muito diversa, a fauna também é diversificada. Então tem coisas importantíssimas na carta de Pero Vaz de Caminha, que não é uma leitura só literária, mas também uma leitura histórica. Temos também não diria o segundo representante do quinhentismo, não tem como Pero Vaz ser o primeiro, tampouco o padre José de Anchieta ser o segundo. São dois expoentes do quinhentismo, os principais,
os que estão sempre nos concursos, nos vestibulares, mas Padre José de Anchieta contribuiu muito, muito mesmo para a literatura jesuítica no Brasil, porque ele tinha a função de catequizar os índios, socializar, e ele tinha um cuidado especial com esses índios. Ele era realmente um defensor dos índios, e ele tinha a pretensão como padre de trazer esses seres que para ele perdido, claro que dentro da cultura indígena eles tinham uma cultura que talvez não seja a cultura no que se refere, no que tange à religião, a cultura do cristianismo, ou a concepção de cristianismo, ou a acepção, escolha do cristianismo, mas eles tinham uma cultura também que era relevante e que também leva em conta hoje o respeito a essa cultura. Mas Padre José de Anchieta, ele foi um grande personagem da literatura quinhentista. Ele fez a primeira literatura quinhentista, também ele fez a primeira gramática de língua indígena chamada língua geral. Ele ajudou muito na colonização do Brasil, porque ele conseguiu fazer uma gramática, ele conseguiu entender a língua dos índios e passar para os exploradores, para os colonizadores, para tentar ao menos melhorar essa socialização e essa colonização do Brasil naquela época. Então, Padre José de Anchieta também foi um grande representante da literatura quinhentista, ao lado de Pero Vaz de Caminha. Eu sugiro que vocês estudem essa parte, é muito interessante, a literatura quinhentista. Eu quero que vocês registrem no caderno, e quando vocês registrarem, vocês já vão estar assimilando também, aprendendo sobre literatura, e na próxima ou nas próximas aulas o professor vai fazer uma atividade avaliativa com vocês. Nada muito difícil, nada fora desse contexto que nós estamos vendo, mas eu sugiro que vocês vão estudando, vão lendo, porque isso é muito importante. É muito importante, como eu falava para vocês. Quando vocês conseguirem fazer um link com a história, que eu acredito que muitas coisas em história, no que se refere a descobrimento do Brasil, eu não tenho dúvida que vocês sabem que foi Pedro Álvares Cabral e que Pero Vaz de Caminha estava junto. Então aqui nós já temos um link de história e literatura, muito importante. Claro que na literatura nós olhamos a história com um viés um pouco diferente da disciplina história, mas a história, a disciplina, ela é muito linear, ela é paralela à literatura brasileira. Então, impossível nós estudarmos literatura sem trazer para o debate, trazer para a discussão os fatos históricos, que são lineares, andam junto. Então é muito importante que vocês leiam aqui, se confundam um pouquinho com história, literatura quinhentista, mas ela é literatura, ou seja, é a história sob a ótica, sob a visão dos autores. Aqui nós temos um pouquinho da história do Brasil, sob a ótica de Pero Vaz de Caminha, a história do Brasil, sobre a ótica do Padre José de Anchieta. Inclusive, Padre José de Anchieta foi um dos fundadores da cidade de São Paulo e Rio de Janeiro. Ele foi beatificado em 1980 pelo Papa João Paulo II e canonizado em 2014 pelo Papa Francisco. Olha só que importante, ele é considerado hoje um santo da Igreja Católica. Quem é católico, quem vai na igreja, eu não sou católico, mas respeito, acredito que Padre José de Anchieta fez muito pelo Brasil, com certeza. A expressão da palavra santa é uma pessoa separada, então eu acredito que tenha sido realmente um santo, porque ajudou muito na colonização do Brasil, na catequização dos índios. Foi o primeiro que apresentou um Deus para os índios, embora eles já tinham as suas crenças, mas nós, como somos cristãos, acreditamos num Deus superior e é o mesmo Deus que Padre José de Anchieta pregava. Então eu espero que essa semana vocês registrem no caderno, mandem fotos para o professor na plataforma que vocês estão registrando, que nós precisamos desse registro para nós dar presença para vocês. Está condicionado a presença de vocês à realização das atividades. Um grande abraço, professor Alvori, e até a semana que vem.